Olá, bem-vindo a mais um treinamento do Site Eficiente. No treinamento de hoje, vamos falar sobre imagens. Isso mesmo, imagens para usar em sites e redes sociais. Esse treinamento ele vai ser dividido em 4 tópicos principais, onde eu vou abordar primeiro tipos, depois a questão de tamanhos, alguns editores e aonde conseguir essas imagens para vocês utilizarem. Primeiro tópico, então, tipos. Existem diversos tipos de imagens disponíveis para a internet. Eu vou abordar aqui com vocês esses 3 aqui, que são os principais, os mais utilizados, que é o JPG, o PNG e o GIF. Eles têm algumas diferenças bem interessantes entre cada um deles, então cada um tem um uso bem específico. O primeiro deles, o JPG, ele é um formato leve, ele é ideal para, por exemplo, galerias de fotos, tanto de produtos ou galerias normais de fotos, fundos de site. Quando uma imagem, por exemplo, tem que cobrir todo o fundo, se torna uma imagem grande, normalmente ela tem um peso meio considerável, né? Então esse é o formato ideal. O segundo formato, ele é o PNG, ele tem boa parte do que o JPG tem, porém ele tem uma grande vantagem, ele possibilita transparências. Já o JPG não, o JPG ele sempre vai ter um fundo com alguma cor, ele nunca vai ter uma transparência. Já o PNG ele permite essas transparências. Um exemplo de uso, por exemplo, eu tenho um site onde a imagem de fundo é uma foto grande que cobre toda a tela e eu quero colocar alguns ícones por cima, como ícones ou botões, enfim, e eles são, digam, um formato não quadrado, digamos assim, redondo ou até irregular. E eu não quero que fique um quadrado em volta dessa imagem, eu quero que ela fique transparente para justamente aparecer a imagem que está atrás. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? A imagem do fundo vai ser um JPG, por ele ser leve, cobrir todo o fundo, vai ficar com uma qualidade muito boa. E por cima, os ícones, no caso, vão ser PNGs com fundo transparente. Aí automaticamente cria uma composição bem legal. E o terceiro formato que eu trouxe aqui nesse treinamento, o GIF, ele também permite transparências, ele também faz compactação de imagem, porém ele é mais indicado para uso em animações, onde, por exemplo, eu posso desenhar várias imagens, que ele funciona no sistema de imagem quadro a quadro, né? O famoso stop motion. E nesse caso, cada imagem vai ter uma ligeira diferença em comparação à anterior, e ao rodar elas em sequência, uma depois da outra, simula uma animação para quem está vendo. Digamos que eu tenho 5 imagens, 5 fotos que foram tiradas em sequência, eu coloco essas 5 fotos ali, cada uma com um tempo ali determinado entre uma e outra, e quando o sistema rodar esse arquivo, ele vai ficar intercalando essas fotos repetitivamente e vai parecer que está tendo um movimento. Então é isso, são os 3 formatos principais que a gente vai abordar aqui: o JPG, o PNG e o GIF. O GIF, por falar, para ser mais exato, eu não vou ensinar a criar nenhum GIF aqui agora, porque não é bem o objetivo desse treinamento, mas é só para demonstrar mesmo a diferença que existe dentro desses 3 padrões que são os mais utilizados na internet. Bem, próximo tópico, importantíssimo também, quando se fala de internet, acho que até um dos mais importantes, é o tamanho. O tamanho, na verdade, ele de uma foto, ela tem vários tipos de medidas. Uma delas é o peso do arquivo. Então, quando se fala de internets que nem sempre são rápidas, principalmente quando é uma internet móvel, o peso ele conta muito. Então ele tem um custo, digamos assim. Aí nesse caso é lógico, né? Quanto menor o tamanho do arquivo, o peso do arquivo, melhor. Só que nesse caso a gente entra numa gangorra. Para baixar o peso, a gente também baixa a qualidade. Então, se eu quero mais qualidade, eu vou ter mais peso. Não adianta eu ter qualidade demais e peso demais, porque aí eu vou acabar evitando que as pessoas acessem meu site, porque o arquivo vai ser pesado, vai demorar para carregar o site, a pessoa até pode achar que o site está com problema, porque não está aparecendo nada, fica só carregando.
E é isso que a gente não quer, né? A gente quer que a pessoa entre no nosso site, fique nele, faça negócios nele. Então a gente tem que melhorar a experiência do usuário. E aí, nesse caso, o peso da imagem ele é o maior vilão de lentidão em sites hoje. Isso com toda a certeza. Dimensões do arquivo. Aqui exatamente é o tamanho da imagem dentro da tela, quanto que ela vai cobrir da tela. A medida em computadores, para telas, ela é feita em pixel e não em centímetros ou outras medidas. O que interessa é o pixel. O Full HD, por exemplo, ele tem 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Então é só para ter uma ideia, para dar uma ideia para vocês, a maioria das telas hoje tem essa medida. Então se eu quero cobrir o fundo todo da imagem, da tela, eu preciso de uma imagem que tenha pelo menos 1920 por 1080 pixels. Aí eu cubro toda a tela. Se eu quiser a metade, eu só divido pela metade, enfim. E por último, da questão de medidas que é importante para nós aqui na questão de imagens para a internet, é a resolução. Imagens podem ter várias resoluções, mas para a internet o ideal é 72 dpi. Dpi são pontos por polegada. Então são 72 pontos por polegada, é o ideal para uso para a internet. Normalmente os arquivos que se baixam da internet eles vêm em 300 dpi. Isso é necessário quando vocês vão querer fazer uma impressão, vai fazer um pôster, um outdoor, aí tem que ter cada vez mais resolução. Mas para a internet isso não interessa, isso é simplesmente peso morto, que vai deixar o arquivo lento e, consequentemente, o site lento também. Bem, editores. Opa, aqui, editores. Vou começar por aqui agora até para mostrar um pouquinho para vocês a questão de tamanhos que a gente estava falando ali, mas como eu vejo o tamanho, o que é tamanho ideal, então a gente vai ver isso agora aqui. Em primeiro lugar, eu já baixei aqui uma imagem da internet, depois eu vou mostrar de onde que eu peguei essa imagem. Se eu simplesmente parar com o mouse em cima, ele já vai me dar informação aqui, ó. O tipo do arquivo é um JPG, que, como eu tinha falado para vocês, é o ideal para fazer um fundo de imagem, galerias de fotos, banners, enfim. Esse caso aqui, o arquivo ele tem as dimensões dele, que é o tamanho que ele ocupa na tela. 7.952 pixels de largura por 5.304 pixels de altura. Lembrando que eu tinha falado, né? O Full HD ele tem 1920 de largura, ou seja, isso daqui já é 4 vezes maior do que o necessário. Então não seria necessário ter uma imagem tão grande assim. E olha só o que acontece quando eu abro ela. Ela está aqui, 15, 20%, que é o tamanho da imagem que eu estou exibindo. A imagem real, que é o que vai aparecer no site, é essa daqui. Ó. Não está dando, mas enfim, é 100%. Ele deu 103 aqui, mas só para ter uma ideia. Olha o tamanho que é a imagem. Não é necessário ela ser tão gigantesca assim, porque ela cobre muito mais do que a minha tela. Isso aqui é praticamente um 8K, que já existem aí algumas telas que chegam nessa resolução, mas são muito raras. E não tem por que a gente criar um site que fique perfeito numa tela dessas que quase ninguém tem. Né? Então, o que a gente vai fazer? Hoje o padrão mais aconselhado é o Full HD, que é 1920 por 1080. Então o que a gente vai fazer é justamente reduzir essa imagem aqui. E mais ainda, ó, outra informação importante. Tamanho. Aqui seria o peso do arquivo. 3,82 megabytes. Isso é muito pesado. Essa imagem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se for carregar isso aí num celular, entrar nesse site aí num celular que está conectando num 3G, que não está muito legal, eu não sei, mas isso é perigo levar 1, 2 minutos, até mais, para aparecer essa imagem. Aí imagina, a pessoa está acessando o teu site, ele está olhando, diz, poxa, o site está com problema, está carregando, não aparece nada. Claro, a imagem é muito pesada, ela só vai aparecer quando carregar tudo isso. Então isso aí é um verdadeiro tiro no pé. Fazer um site com uma imagem dessas é pedir para não ter acessos. Que as pessoas realmente não esperam, elas acabam saindo e são poucas que vão ficar mesmo no site. E ainda assim elas vão falar mal, poxa, mas a empresa
já tem um site assim, imagina o que eles vão fazer de trabalho para mim, né? Então, realmente não dá para trabalhar com uma imagem dessas. Para resolver isso aqui, é lógico, a gente vai utilizar os editores de imagem, que podem ser tanto um software instalado no computador ou um editor online, que é bem prático e a gente vai abordar, na verdade, os dois nesse treinamento aqui. Eu vou começar pelo Photoshop, que, na minha opinião, é com certeza o melhor software de edição de imagens que existe, porém ele é um pouquinho complicado de utilizar, ele é um programa profissional, ele tem milhares de opções, é um software que tem que ser comprado, ele não é gratuito, então tem que ter uma licença dele, enfim. Mas para quem realmente for trabalhar pesado com isso, não tenha dúvida, vale a pena. Eu vou mostrar primeiro aqui no Photoshop como é que faz a edição e depois eu vou mostrar no editor online, que é de uso gratuito, então é bem mais prático de utilizar, até para vocês verem a diferença entre os dois. Então, em primeiro lugar, eu vou vir aqui, tá aqui a nossa imagem que eu tinha mostrado para vocês, vocês podem ver ali, ó, 3082 MB de peso e as dimensões 7952. Vamos abrir ela. Até aqui ela demora um pouco para carregar, porque é peso mesmo. Ok, tá aqui a imagem. Ó, continua ali, ó. 7.952 pixels por 5.304. Muito grande. Agora aqui entra um truque interessante. Isso aqui tem uma receita de bolo, digamos assim. Eu não posso simplesmente seguir em qualquer ordem aqui. Existe uma ordem correta de diminuir a imagem, para não ter perda de qualidade. Eu vou vir aqui no menu Imagem. Esse é o primeiro passo. Eu preciso redimensionar a imagem. Eu venho aqui no tamanho da imagem. Aqui eu vou ver as dimensões todas delas. Inclusive aqui embaixo, uma informação nova que ainda não estava aparecendo. Resolução, 300 dpi. Não sei se vocês lembram ali, mas no treinamento a gente tinha falado aqui que o ideal para imagens para a internet é 72 dpi. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui também é importante, ó. Primeiro a resolução, depois eu vou mexer aqui nas dimensões. Então a resolução é 72 dpi. Vocês podem ver que automaticamente aqui em cima já mudou 1909 por 1273. Ainda não é a resolução que eu quero, mas já está mais próximo do que eu estou precisando. Posso dar OK? Ainda não. Por quê? Porque tem uma informação importante aqui que eu preciso resolver. 1273 é mais do que 1080, que é o que eu preciso de altura, então aqui está OK. Mas a largura eu preciso de 1920 e aqui tem 1909, isso aqui é um problema. Sempre que vocês tiverem que ampliar uma imagem, há perda de qualidade, certo? Então nunca, evitem ao máximo ter que ampliar. Aqui, como eu estou baixando a resolução, vai sobrar a qualidade aqui. Então nesse momento, o que eu posso fazer? Aqui não tem problema nenhum, é dar uma pequena ampliada. Então, o ponto ideal aqui é o seguinte, eu não posso ter menos de 1920 aqui, ou menos de 1080 aqui, que é a resolução que eu vou precisar. Aqui eu tenho mais, ok, mas faz parte, depois eu vou cortar isso aqui. Agora eu não posso ter menos. Então aqui está certinho e aqui tem mais. Ótimo, é isso que eu preciso, tá 72, dou um ok, automaticamente ele já reduziu a imagem bastante. Agora, se eu colocar ela aqui, por exemplo, no 100%, não vai dar bem exato, eu acho. Aqui, 98,5%. Olha a diferença de tamanho que já ficou a imagem. Certo? Antes eu conseguia chegar lá atrás e ver detalhes ali. Então aqui eu já tenho a imagem com 1920 de largura e um pouquinho mais do que 1080 de altura, que é o que eu vou corrigir agora. Então agora, aqui, imagem. Para corrigir a altura, eu vou vir nesse aqui, tamanho da tela de pintura. Ó, continua aqui em 1920, aqui eu não vou mexer. E agora eu vou mexer só nesse aqui de baixo. Lembrar de desativar esse aqui, esse relativo tem que estar desativo, senão ele não vai funcionar direito com o que a gente vai precisar agora. A primeira parte importante aqui embaixo, as âncoras. Se eu marcar, por exemplo, esse canto inferior aqui, que seria aqui embaixo,
ele só vai cortar daqui de cima ou dessa lateral aqui. Se eu marcar aqui, ele corta aqui e aqui em cima. Se eu marcar do meio, ele corta em qualquer posição em volta, certo? E assim por diante. Qualquer lugar, aqui em cima no canto, ele vai cortar essa lateral e essa, mas ele não mexe nessas duas aqui. Nesse caso aqui, isso muda, lógico, de foto para foto, mas nesse caso aqui específico, eu quero cortar um pouco do céu e um pouco do chão, porque eu quero manter a árvore ali exatamente onde ela está, né? Mais ou menos no meio da imagem. Então eu vou deixar no meio mesmo. Como eu não vou mexer na largura, ele não vai cortar nas laterais, ele só vai cortar em cima e embaixo, que eu só vou mexer aqui na altura. Vou vir aqui, 1080 pixels. Ó, pode ver que ele já demonstrou aqui as setinhas onde ele vai fazer a redução. Eu dou um OK, confirmo aqui, pronto. Ele cortou um pouco do céu e um pouco do chão. E agora, se eu fizer a medida aqui, 1920 por 1080 pixels. Exatamente o que eu estava precisando. Então agora já tem a imagem com as dimensões que eu preciso. E agora o próximo passo é salvar essa imagem aqui para ser utilizada na internet, já com um peso um pouquinho mais adequado. Então eu vou vir aqui no menu Arquivo. O Photoshop tem essa função especial aqui, salvar para a web, que é muito boa. Vou abrir aqui. A imagem está aqui, ó. Podem olhar que aqui ela está com o tamanho de 100%, né? Ela está natural, digamos assim, sem ampliação, e ela está perfeita. Aqui estão as dimensões, estão certinhos, como a gente queria. Aqui em cima, o formato, eu posso escolher vários aqui, mas o que eu quero agora, para esse caso aqui, imagem grande, sem transparência, é o JPG. A qualidade aqui do lado é bem aquela gangorra que eu falei, né? Quanto mais qualidade, mais pesado o arquivo, quanto menos qualidade, mais leve, mas também eu perco a qualidade, também não vale a pena, né? Então eu tenho que tentar achar um equilíbrio aqui. Digamos aqui, ó, eu vou puxar, deixa bem baixinho aqui, ó, 12. Com 12 a imagem vai ter o peso de 143K. Olhando aqui, não parece, mas ela está com granulação aqui, ela começou a perder a resolução. Por quê? Porque ela está muito baixa. Eu posso pegar aqui também as pré-definidas, né? Posso pegar um médio, ok, até dá, mas o médio, dependendo da tela, vai aparecer feia a imagem. O que normalmente dá certo com todas essa aqui, ó, alta, a qualidade 60. Claro que aqui subiu, né, de cento e poucos K, agora a gente está em 458K. E aqui embaixo ainda simula para vocês. Isso aqui dá para dizer que é uma internet bem lentinha, assim, até. Mas essa internet levaria 19 segundos para carregar essa imagem na tela. Mas com certeza é muito melhor do que alguns minutos que levaria aquela outra a imagem original, né? Então, 19 segundos não é ruim. É uma imagem realmente grande, complexa, então não tem muita magia para fazer para diminuir o tamanho. Mas eu já consegui aqui 458, que já deu uma boa reduzida. Aí, nesse caso, eu posso aceitar ela aqui, eu posso diminuir mais um pouco aqui, ó, 322, quem sabe? Eu acho que assim, ó, por ser uma imagem de fundo, eu deixei aqui 48, eu fiz manual, né? Mas ficou com 322, 14 segundos, eu ganhei 5 segundos de tempo aqui. Pode não parecer muita coisa, mas como o site não vai ter só uma imagem, né? Soma 5 daqui, 5 dali, quando vê deu mais 1 minuto de carga. Olhando aqui, eu gostei, ela não está perfeita, mas o que eu quero ela vai servir. Não tem muita perda de qualidade aqui. Ok, vou deixar assim mesmo, tá tudo ok aqui, já medi ali, a dimensão já está aqui certa, vou dar um salvar. Só vou trocar o nome dela aqui, vou chamar ela de fundo. Tá salva a imagem. Agora eu posso vir aqui, ainda tem a original, tá aqui, ó. O tamanho dela 3,82 megas. E essa daqui, 323 KB. Lembrando que 1024 KB são iguais a 1 mega. Então, quer dizer, é 1/3 de 1 mega. Ficou cerca de 10 vezes menos o tamanho do arquivo daqui para cá. E a qualidade, se a gente abrir aqui no mesmo visualizador do Picasa, ó, se eu deixar em
100%, passou um pouquinho, aqui 95%, a imagem está perfeita, não tem perda nenhuma. E essa daqui é a imagem original. Claro que aqui eu consigo dar um zoom bem maior, mas isso aqui, lembrando que no site não se dá esse zoom aqui, a imagem já vai estar parada do jeito que a gente quer, então não é necessário esse peso todo. Seria bom se pudesse utilizar, mas enfim, a gente tem que economizar o tamanho dos arquivos aqui para fazer com que o site seja rápido mesmo, né? Bem, entendida essa parte aqui do Photoshop, então, esse arquivo aqui, que é o que eu estava trabalhando, eu não preciso salvar ele aqui, eu simplesmente dou um não, porque eu já salvei o que eu quero para a web. Aqui seria para salvar um arquivo de backup mesmo dentro do Photoshop, no formato do Photoshop, que pode trabalhar com camadas, etc. Mas não vou entrar nesses detalhes agora, né? Mas só por ter salvo para a web, já está aqui a imagem pronta, eu não preciso nem salvar o Photoshop. Aí agora, para quem não tem o Photoshop, não pensa em adquirir ou instalar um Photoshop no seu computador, existem os editores online. Ah, antes que eu esqueça, só aqui. Além do Photoshop, que com certeza é a melhor opção, existe um outro editor que é free, que vocês podem baixar na internet. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é o GIMP. Ele é muito bom, ele tem um monte de recursos que nem o Photoshop também tem, e é um software gratuito, né? Então, para quem não quer investir, mas quer ter um software mesmo, não fazer em editores online, essa aqui também é uma excelente opção. A forma de fazer no GIMP é praticamente a mesma que eu mostrei para vocês aqui no Photoshop. Claro que muda um pouco a posição das ferramentas, mas basicamente a técnica é a mesma. Primeiro acerta a dimensão da imagem, depois faz o recorte e por último a compactação, que no caso do Photoshop foi salvar para a web. Certo? Bem, vamos adiante então agora para os editores online, que com certeza é o que a maioria vai utilizar, eu uso bastante também, é bem mais prático do que o Photoshop para alguns tipos de serviços. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse aqui, é um site que eu gosto muito, não precisa estar registrado para usar, mas se vocês quiserem fazer o registro pode, não tem problema nenhum. E aqui eu tenho as ferramentas, tanto comprimir, que no caso ali foi o salvar para a web, seria esse daqui, ó, comprimir. O redimensionar, que é aquele lá que o primeiro que eu utilizei para deixar a imagem que estava muito grande em 1920. E o recortar, que é justamente para acertar o formato da imagem, que nem sempre ele vai ficar com o formato exato que a gente precisa, então o recorte faz isso. Essas aqui são as três principais que a gente vai abordar. As outras, claro, se vocês quiserem explorar, fiquem à vontade. Eu vou começar pelo redimensionamento da imagem, certo? Então eu vou redimensionar a imagem em primeiro lugar. Agora aqui nessa tela eu tenho que selecionar a imagem do meu computador, aqui em cima os formatos que ele suporta. Não vou mexer nessa daqui, que ela já foi feita, né? Ela já está pronta. Essa aqui foi feita no Photoshop. Eu vou pegar de novo o arquivo original, que tem 3,82 megas e as dimensões ali de quase 8 mil pixels de largura. Certo? Seleciono ela, carrego aqui. É bem prático, não tem mistério nenhum usar isso daqui. Aqui, ó, ele já me mostrou as dimensões originais do arquivo. Isso aqui é importante manter, porque senão vocês vão distorcer a imagem. Deixa marcado isso aqui. E aqui ao lado eu vou digitar então o tamanho que eu quero. Aqui, lembrando, é aquela mesma regra. Eu tenho que diminuir a imagem, mas eu não posso depois aumentar ela de novo. Então, por exemplo, eu vou fazer pela altura aqui. Vai dar errado, mas eu vou mostrar para vocês como é que seria o errado. 1080. Ó. Ficou errado aqui. Eu preciso de no mínimo 1920 de largura. Então eu não posso começar pela altura nesse caso aqui, certo? Existem imagens que vocês vão ter que começar pela altura, mas esse caso não. Esse caso eu tenho que começar pela largura, porque eu preciso de no mínimo 1920. Lembram? Eu não posso ampliar a imagem, porém eu posso reduzir ou cortar esse excesso aqui depois. Esses 101 pixels a mais, eu vou lá na próxima ferramenta que é recortar
e eu vou tirar esse excesso aqui, certo? Manter proporção, 1920 por 1281, ok. Eu clico aqui em redimensionar, ele já está fazendo o processamento, está pronta a imagem. Só clicar aqui, no descarregar, já está baixando aqui. É essa imagem aqui, ó, ficou com um umzinho do lado. Tá vendo lá? 1920 por 1281. E o tamanho também já foi reduzido. Ele já deu otimizada no tamanho. Ele já deixou por 370 KB. A imagem do Photoshop saiu com quanto? 323. Claro, aqui ainda tem excessos, né? A gente ainda não cortou. Que agora é a próxima etapa que a gente vai fazer. O recorte da imagem. Está aqui em cima. Seleciona a imagem. Essa daqui, ó, com o número 1. Ó, o tamanho está certo. Seleciono ela, carrego. Ela aparece aqui. Aqui tem duas formas. Eu posso mover isso daqui e mexer aqui nas dimensões da área aqui que ele vai manter. Na verdade, o recorte é o contrário, né? O que está dentro dessa área é o que vai sobrar e o que está fora é o que vai ser eliminado. Então eu puxo aqui até o limite. Está aqui 1920, para ele cobrir tudo. E a altura é 1080, certo? Aí aqui eu posso mover, por exemplo, nesse caso eu decidi isso, eu quero cortar um pouquinho em cima e um pouco embaixo, para deixar a árvore mais ou menos ali no meio ainda, certo? Mas isso é livre, vocês escolhem o que vocês preferem cortar. Então eu tenho aqui agora a dimensão certinha, já 1920 por 1080 e já posicionei onde eu quero. Terminado isso, recortar a imagem. Ele vai fazer o processamento, está pronta a imagem, já posso fazer o download dela aqui. Ah, cuidado, uma dica importante, às vezes aparece aqui embaixo um download de imagem, isso daqui, ó, vocês podem ver que é um Google Ads, é um anúncio do Google, mas não é aqui que clica, é exatamente esse botão aqui em cima, certo? Aqui, inclusive, vocês podem salvar direto para o Google Drive, Dropbox, enfim. Mas o nosso caso aqui é baixar mesmo. Mas se vocês usam Dropbox ou Google Drive, já pode clicar aqui e fazer a carga direto para lá. Vamos dar uma olhada aqui na imagem finalizada. Agora ela ficou de novo aqui, ó, 1, que o Windows põe isso automaticamente. Agora está ali, ó, 1920 por 1080, exatamente o tamanho que eu queria. E o peso do arquivo ali embaixo, tamanho 340K. Ficou um pouquinho mais que o Photoshop, que ficou com 323, mas praticamente o mesmo resultado. Se vocês ampliarem a foto, vou colocar em 100% aqui. Opa, agora deu 100. Ó, essa daqui é a que eu fiz com o editor online. E, deixa eu ver qual é a do Photoshop. Essa aqui é do Photoshop. Praticamente nenhuma diferença. Ou seja, com um editor que é gratuito, bem fácil de usar, vocês vão chegar praticamente no mesmo resultado que o Photoshop consegue dar. Claro que o Photoshop tem efeitos de tratamento, etc., essas coisas que não tem como fazer num editor online, mas o básico aqui que a gente precisa no dia a dia, eles fazem e fazem muito bem. Voltando aqui, esse aqui, eu vou colocar os links também desses sites todos na descrição, não precisa se preocupar. O iLoveMG e aqui esse outro que eu também gosto bastante, o TinyPNG, que ele faz só a parte de compactação de imagem. Ele não muda o tamanho, ele simplesmente diminui o peso do arquivo. Então se vocês já têm imagens, por exemplo, galeria de fotos, tem um monte de fotos, vocês querem diminuir todas elas de uma só vez, para que a dimensão não interessa, é só o peso mesmo, vocês podem usar essa ferramenta aqui, ela é bem prática, simplesmente clica aqui, seleciona todas as fotos que vocês querem, eu vou botar só essa daqui. Ó, reparem que essa daqui ela já tinha sido reduzida no outro software, ele vai reduzir mais ainda. Ó, ele conseguiu de 379 para 218K, diminuiu 42%, é uma diminuição muito boa. Porém, eu vou fazer o download aqui, ó. Estou baixando esse arquivo, tá ele aqui. A gente vai dar uma olhada nele agora. Eu vou explicar qual o detalhe importante que tem que tomar cuidado aqui nessa hora. O JPG, ele é uma compactação de arquivo. Olha só a resolução como é que já está.
Eu não consigo mais definir bem as folhas aqui. Cada vez que vocês salvam ou reduzem o tamanho de um arquivo PNG, quer dizer, PNG não, JPG, ele perde qualidade. Então, isso não deve ser repetido. Essa imagem aqui, que eu fiz agora, aqui, eu peguei um arquivo que já estava reduzido e reduzi ele mais uma vez, diminui o tamanho, ok. Se eu fizer de novo, ele vai diminuir mais ainda. Mas o problema disso é que eu estou perdendo cada vez mais qualidade. Vai chegar um ponto que essa imagem vai ficar totalmente inutilizada. Então essa aqui que eu fiz ali nesse site agora, não vai ser usada. O site é ruim? Não, claro que não. O site é excelente. O problema é que eu peguei uma imagem que já tinha sido reduzida, certo? Eu vou fazer inclusive aqui, eu gosto de dar um reload aqui para funcionar melhor. Eu vou fazer agora com a imagem original, só para vocês verem a diferença que dá do arquivo original para essa aqui. Isso, essa aqui é original. Nesse caso, a 4 MB, essa daqui vai ser o caso ideal para fazer a redução. Pesado mesmo o arquivo. Ó, agora ele faz a redução. Ele conseguiu diminuir 56% o tamanho do arquivo, foi de quase 4 megas, né, para 1,8. Ainda é bastante, ou seja, é que na verdade aqui a imagem está com quase 8.000 pixels, que é 4 vezes mais do que a gente precisa, né? Então se eu primeiro diminuir a imagem e depois trouxer para cá e fizer essa compactação, daria certo. Ia ficar praticamente o mesmo resultado que a gente conseguiu com essa primeira ferramenta aqui do iLoveMG. Mas eu vou deixar as duas para vocês aqui. Essa daqui só faz a compactação e essa daqui já tem redimensionar, recortar e aqui automaticamente ele já faz a compactação. Não precisa nem usar o comprimir aqui na frente, certo? E por último, nosso último tópico, voltando aqui na aula. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui foi. E o último tópico é justamente aonde conseguir as tais imagens para a gente utilizar. Claro que a primeiríssima fonte de todas é vocês pegarem celular, uma câmera fotográfica, fazerem fotos de paisagens, rua, produtos, pessoas, etc. Qualquer coisa que vocês queiram utilizar. Esse, lógico, que é o ideal. Vocês também podem trabalhar, fazer desenhos, criar artes, tudo sem problema nenhum. Isso é sempre o ideal. Mas isso também é trabalhoso, nem sempre vai ter tempo para fazer. Fotos às vezes exigem locação, exigem profissionais, exigem modelos, e tudo isso tem custo, e pode ser um custo bastante elevado, além do tempo que leva, né? Então, nesse caso, a gente passa para a internet, para aquisição mesmo de fotos, de forma gratuita ou de forma paga. Eu coloquei aqui 3 fontes de fotos. Google Imagens, com certeza todo mundo conhece, todos já devem ter usado ele, mas assim, posso pegar imagens lá? Não, de jeito nenhum, não peguem imagens de lá. Não usem em sites ou postagens imagens que vocês acharam no Google Imagens. Por quê? Porque é muito simples. O que o Google faz? De onde vêm aquelas imagens? O Google simplesmente escaneia todos os sites que estão indexados nele, pega as imagens que estão dentro desses sites e mostra ali. É simplesmente uma busca por imagem. É exatamente a mesma coisa que ele faz com a busca por sites, por palavras-chave lá que vocês utilizam para procurar um texto ou procurar um produto no shopping, por exemplo. É exatamente a mesma coisa. Essas fotos não são do Google, elas não estão disponíveis para download gratuito. Claro que dá para baixar, mas na própria página, quando vocês fizerem uma busca, vocês vão ver que no fundo lá está escrito que as imagens podem ter direitos autorais. Só para motivo de ilustração, um exemplo que aconteceu com um amigo meu. Ele foi no Google Imagens pesquisar algumas fotos, acabou baixando uma foto que ele garante que não viu nada que pudesse ligar essa foto a alguém próximo dele ou alguma coisa assim. Ele pegou, baixou a imagem e usou no site. Aí depois de algum tempo ele até esqueceu que essa imagem estava lá e ela ficou, e no final o que aconteceu? A imagem era de um concorrente direto dele. Esse concorrente, por azar, conseguiu descobrir essa foto, acionou ele na justiça e ele foi obrigado a pagar uma indenização de R$ 5.000 por uso indevido da imagem do concorrente. Ou seja,
não usem imagens do Google. Vocês não sabem de onde elas vieram, vocês não têm o direito autoral de uso delas, certo? Então, se vocês querem fotos realmente para usar no site e não ter problemas, existem os sites que vendem essas fotos e existem os gratuitos. Os sites de venda, eu não vou mostrar detalhes aqui sobre eles, mas assim, existem uns muito bons. O Shutterstock, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, eles vendem fotos extremamente profissionais lá, feitas por fotógrafos do mundo inteiro que colocam essas fotos à venda lá. Então lá vocês vão encontrar fotos de lugares, de produtos, de modelos em diversas situações, que são fotos que se vocês tivessem que produzir exclusivamente seriam extremamente trabalhosas e caras para serem produzidas, mas ali vocês conseguem comprar uma foto dessas com alta qualidade, inclusive, por aproximadamente a partir de $9, aí depende do pacote também que eles oferecem lá. $9, se for comparar com o gasto que se teria para fazer a produção, não é um valor tão alto assim. Então, algumas fotos específicas que vocês precisarem, vocês podem adquirir nesse tipo de site e aí sim vocês vão ter todo o direito de uso, não vai ter nenhum tipo de problema com a lei por causa disso. Claro que para quem não quer gastar um valor alto, que é $9, convertendo para reais já dá uma diferença bastante grande. E às vezes a gente precisa de muitas fotos e cada foto custar esse valor já se torna uma coisa inviável. Mas para nossa sorte existem as famosas fotos royalty free, ou seja, fotos que estão com uso livre. Elas não têm exigência de... Normalmente não tem exigência nem de citar quem é o fotógrafo ou a fonte de onde veio a foto. Simplesmente pega e usa. Claro que sempre tem que tomar um cuidadinho ali no site para ver se não tem nada escrito lá, mas isso eu vou mostrar agora para vocês. Aqui. Esses sites aqui eu levei bastante tempo para descobrir. Existem bastante na internet, mas alguns são ruins, outros são simplesmente cópia e não oferecem tudo que a gente quer. Esses três aqui que eu vou mostrar para vocês, o Pexels, o Pixabay e o Freepik. Para mim são os três melhores que existem hoje na internet, que oferecem essas fotos sem custo nenhum. Eu vou começar aqui pelo Pexels. Então aqui a gente já tem aqui sempre tem algumas fotos em destaque. Então, temas variados, normalmente são temas da moda ou alguma coisa assim. Ou eu posso também usar, lógico, aqui em cima a própria busca para procurar alguma coisa que eu queira. Ou aqui também, que é bastante interessante, ó, as fotos mais populares. Enfim, tem várias opções, mas a principal que se utiliza é aqui. Claro que não adianta eu colocar aqui a palavra em português, provavelmente não vai encontrar nada, porque infelizmente os sites desse tipo, normalmente eles são de outro país. Então eu posso utilizar aqui algum termo, digamos aqui, negócios, cabeleireiro, segurança, algum termo em inglês. Para quem não é muito bom no inglês, lembrando que a gente tem hoje o Google Translator, o Google Tradutor. Só vir aqui, digita a palavra em português e ele já traduz para vocês. Então é bem prático, não tem como... Não é uma dificuldade, a língua não é uma dificuldade, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, está em alta agora, Natal, Christmas. Eu simplesmente copio aqui, venho aqui no Pexels, vou colar aqui e mando buscar. E aqui tá as imagens para Natal que eu encontrei agora. Todas elas são de uso gratuito, então eu posso utilizar, posso fazer o download, criar material impresso, sites, o que for necessário, certo? Digamos aqui, eu gostei dessa imagem aqui, gostei dela. Eu vou clicar nela. Ela vai dar uma ampliadinha, aqui embaixo até mostra a quantidade de views dela e aqui, ó, informação importante, livre para uso, ou seja, a gente pode utilizar ela sem problema nenhum. Para fazer o download eu vim aqui do lado e aqui eu inclusive já tenho um recurso bastante interessante. Eu posso baixar a imagem original, que ela tem 3.814 por 2.927 pixels,
que é bem mais do que eu vou precisar para a internet. Para impressão, sim, aí sempre pega a original. Mas para a internet isso aqui não é necessário. Eu posso, por exemplo, pegar já aqui a largura de 1920 por 1473, ou seja, um dos passos que eu vou ter que fazer lá para a edição já está feito aqui. Eu não preciso me preocupar com ele. Mas é claro, nem sempre vocês vão usar imagens 1920. Por exemplo, um post de Facebook eu vou usar na faixa de 1200, aí essa aqui já seria o suficiente, certo? A única coisa que vocês nunca devem fazer é baixar uma imagem, por exemplo, com 640 e depois querer aumentar ela para 1280. Isso vai fazer a imagem perder qualidade, certo? Então, se precisar de uma imagem maior, baixa o tamanho certo já ou maior do que vocês precisam, nunca menor, ok? Nesse caso aqui agora, eu vou baixar o original mesmo. Clico lá. Aqui já fez o download. Aqui sempre aparece, lógico, o fotógrafo, que é o dono dessa foto. E aqui uma opção para vocês fazerem uma doação para essa pessoa. E aqui embaixo, inclusive, para quem não quiser doar um valor em dinheiro, eles sugerem, não é obrigado, a colocar o crédito do fotógrafo e da onde veio a foto. É só copiar aqui e usar lá no site de vocês, na rede social, mas isso aqui é totalmente opcional, né? Não é necessário fazer. Em alguns casos isso atrapalha, então, já que não é obrigatório, deixa assim. Mas quem quiser, fique à vontade. Com certeza o fotógrafo vai ficar feliz e vai trazer mais fotos boas pra gente. Concluído, eu posso fechar ali, fecha aqui, já estou com a foto aqui mesmo. Está aqui ela carregada, a qualidade da foto. Posso dar uma ampliada, certo? E, voltando aqui, ele até me deu mais algumas dicas, ó. Festas de Natal. Então eu já tenho algumas dicas, ó, aqui uma coisa mais mostrando a festa em si. Aí vocês podem explorar à vontade aqui. O Pixabay é a mesma coisa, funciona exatamente igual. Vocês têm a foto aqui, vou escolher qualquer uma aqui mesmo, só para mostrar um detalhe importante. Aqui no Pixabay ele mostra aqui do lado, ó, livre para uso comercial e não requer atribuição, ou seja, não precisa dizer de quem é a foto, de onde ela veio. É totalmente livre. Sempre é bom dar uma olhada aqui, 99% das fotos tem essa mesma frase aqui. Mas pode acontecer de ter alguma diferente, então sempre dá uma espiadinha, não custa, né? Aqui na hora de fazer o download é a mesma coisa, ó, sempre vai ter os tamanhos menores e o original. Vocês podem baixar o tamanho mais próximo do que vocês já vão usar, ou baixa o original mesmo. Esse aqui, o Pixabay, para baixar o original, por exemplo, ó, ele vai exigir que vocês criem uma conta e estejam logados. Vocês podem criar uma conta aqui, com os dados conforme está sendo solicitado, ou vocês podem usar aqui, conectar direto já com o Facebook e o Google, a conta Google de vocês. Eu já tenho a minha conectada pelo Facebook, então simplesmente clico, ó, já estou logado. Agora sim ele me permite fazer o download da imagem total. Aqui é a mesma coisa, ele pede para atribuir se quiser, porque aqui já diz que não precisa, né? E aqui também ele mostra o Instagram do fotógrafo, que é legal, né? Seguir o Instagram dele, vamos dar um apoio, já que a pessoa produziu essa foto e colocou aqui de graça para nós, vamos ajudar o pessoal também, né? Como é o lema do meu curso, né? Compartilhando todo mundo ganha, certo? Eu vou fazer mais uma coisinha bem interessante aqui com essa foto aqui mesmo. Ó. Eu baixei ela no tamanho original, ela é gigantesca. Então eu quero uma foto, só que eu quero cortar ela mais ou menos aqui. Ó. Eu só quero o rosto do cachorro, não quero todo esse fundo aqui. É um corte um pouco diferente, eu não vou usar a foto inteira, eu quero fazer uma diminuição dela. Para esse caso, mesma coisa, eu vou vir aqui. Só que nesse caso aqui, que eu vou fazer em primeiro lugar, certo? Cuidado com esse detalhe. Nesse caso específico, eu quero usar um pedaço só da foto, eu não quero usar toda ela. Nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é recortar, certo? Só nesse caso. Seleciono a imagem. Tá ela. Não me interessa aqui ainda o tamanho agora, eu só quero mesmo o posicionamento. Então aqui
eu vou diminuir. É mais ou menos isso aqui que eu estava imaginando. Ó, eu vou querer que ela seja Full HD, certo? Isso eu decidi agora. Poderia ser, eu quero... Não, melhor, um post de Face. Vamos fazer diferente agora. O post de Face ele é mais quadradinho. Então eu quero algo assim, ó. Só o rosto do cachorro nesse canto. E aqui eu vou depois escrever alguma coisa, enfim. Então eu quero mais ou menos esse formato aqui. Certo? Não precisa me preocupar muito aqui. Como eu sei que é post de Facebook, Instagram, eles são um pouco mais quadrados, eu tento deixar mais ou menos quadradinho. Ou eu posso vir aqui também, eu quero, digamos assim, vamos fazer bem certinho. 1800 por 1800, deixar bem quadrado. Certo? Aí eu posiciono, vai ficar bem quadradinho e está aqui já. Recortar imagem. Tá aqui a imagem, agora eu vou fazer o download dela. E aqui eu tenho ela agora, já no formato que eu quero, cortado exatamente só o que eu preciso. Claro que ela está em 1800 para o Instagram, o ideal seria 1200. Não teria problema até usar assim, mas vamos fazer a coisa da forma correta, né? Eu vou vir aqui agora sim, eu vou redimensionar a imagem. Por que eu estou fazendo invertido nesse caso específico? É muito simples. Se eu diminuir aqui, eu não sei exatamente onde vai ser o corte, eu só sei que isso daqui recortado vai ter que ter exatamente 1200 de largura por 1200 de altura, mas eu não sei nessa imagem quanto eu vou ter que reduzir essa imagem para que isso aqui depois magicamente fique assim, certo? Seria mais ou menos isso, teria que ser uma mágica, uma adivinhação. Então o que eu faço? Primeiro eu corto o que eu quero, certo? E depois eu vim aqui e seleciono essa imagem. E agora, aqui sim, ó, eu vou fazer redimensionamento. 1200 por 1200. Redimensionar. E vamos ao download da imagem. E agora está aqui ela. Tem 163K e está 1200 por 1200. Com isso eu concluí o meu corte. Já estou com a imagem pronta para ser utilizada nas redes sociais. E ficou uma imagem super leve. E por último, que eu não tinha mostrado aqui, o FreePic. O FreePic, além de fotos, ele também tem artes, ele tem arquivos de PSD, que são arquivos Photoshop, tem ícones, tem vetores, tem um monte de coisa. Vetores, por exemplo, são normalmente utilizados para fazer assim, camisetas, esse tipo de coisa, que o vetor é um cálculo vetorial que gera uma imagem, então ele pode ser ampliado para qualquer tamanho sem perder qualidade nenhuma. Diferente de uma imagem que é o que a gente está vendo aqui, os JPG, GIF, PNG, que se ampliar perde qualidade. O único detalhe importante do FreePic, eles têm um plano Premium, que é pago, mas tem conteúdo gratuito. Vocês podem fazer a busca aqui da mesma forma, tem aqui em cima alguma coisa de categorias também que pode ser utilizada, e aqui embaixo as fotos. Todas as fotos que tiverem essa coroinha aqui em cima, elas são pagas, então para fazer o download tem que assinar o plano Premium. Mas todo o resto que não tem nada, é simplesmente clicar e fazer o download. Por exemplo, essa daqui com as tacinhas, agora fim de ano. Tá aqui, ó. Gratuita. Aqui do lado também algumas informações sempre, ó. Nesse caso aqui, ó. Ela está com uso comercial livre, porém ela quer atribuição. Nesse caso aqui tem que colocar uma atribuição de quem é o fotógrafo, certo? Então isso muda um pouquinho de um site para o outro, mas a atribuição vocês podem colocar bem num cantinho, não é uma coisa assim que é muito exigente assim. Desde que esteja em algum lugar tá ótimo. E aqui é só fazer o download dela. Ele sempre pede aqui o plano Premium, que é a partir de R$ 7,50 por mês, para quem quiser, ou download gratuito aqui do lado, certo? E aqui, inclusive, ele já avisa, lembre-se de fazer atribuição ao FreePic. Então, na verdade, é só colocar em algum lugar que a fonte da foto é o FreePic. E aí a atribuição está feita. Tá aqui a imagem, ela é um zip, mas é só baixar o descompactador lá, o softwarezinho, e descompactar a imagem.
As outras já vêm abertas, nos outros sites é só o FreePic que vem sempre o pacotinho aqui. Eu tenho o WinRAR aqui, tenho esse 7-Zip também, vocês acham ele gratuito na internet. Só clicar aqui e extrair. Já apareceu aqui a foto prontinha para o uso. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Os links todos que eu usei vão estar nos comentários também. Muito obrigado e até a próxima!